Estamos no período chuvoso e muitos estragos vêm sendo registrados pelo Brasil, principalmente aqui em Minas Gerais. Pessoas perderam móveis, eletrodomésticos e até veículos. Será que essas perdas podem gerar indenizações? Quais são os direitos dessas pessoas? Assunto para a nossa conversa com a advogada Juliana Bento. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Boa tarde. Juliana, vamos começar direto já perguntando quais são os direitos das pessoas que foram afetadas pelas chuvas de uma forma geral. Pois é, a gente tem que primeiro fazer uma definição, porque tem que ter uma linha de corte para a gente entender quem são as pessoas que podem ser aí ressarcidas pelos prejuízos. Existem os casos que são casos fortuitos provocados pela natureza, mas quando há uma previsibilidade, por exemplo, essas vias que existem aqui em Belo Horizonte, que sempre sofrem inundação. Então, quer dizer que a prefeitura não cuidou devidamente de criar o escoamento adequado da água. Nesses casos em que as pessoas sofreram a inundação das suas casas, do seu imóvel, do seu comércio, essas pessoas podem pleitear junto à justiça que sejam ressarcidos os bens aí que sofreram danos, né? Então, elas devidamente comprovado que a prefeitura foi negligente, não tomou a providência adequada para que isso fosse resolvido, eles podem ser ressarcidos pelos prejuízos sofridos. Inclusive, quem perde móvel, né? A gente tem visto aí gente em Belo Horizonte perdendo a compra do mês, móveis, roupas, eletrodomésticos, gente que perde tudo, tem a casa às vezes derrubada, essas pessoas podem procurar o judiciário e serem ressarcidas. Mas prestem bem atenção, gente. Aquelas pessoas em que, por exemplo, a Defesa Civil foi lá, comunicou que essa pessoa tem que deixar o imóvel, que esse imóvel está em risco, que ele pode sofrer um desabamento, por exemplo, essas pessoas que insistem em estar nesse imóvel, aí elas não vão poder ser ressarcidas, porque aí elas concorrem para o prejuízo. Você disse aí que as pessoas devem procurar o judiciário, né, em caso sejam afetadas dessa forma. Então não adianta ir na prefeitura. O negócio é procurar já direto o judiciário, doutora? Pois é, sim, porque a prefeitura, ao que parece, as informações, ela não abriu esse canal de possibilidade de serem ressarcidas essas pessoas. Então, o caminho correto é sim procurar o judiciário e as pessoas devem estar munidas da documentação, de comprovação, por exemplo, até reportagens antigas demonstrando que é uma coisa recorrente, que isso sempre acontece naqueles endereços, aí elas vão conseguir comprovar e também demonstrar todo o prejuízo sofrido. A gente tem que ficar muito atento, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, como eu disse, a gente tem vias, por exemplo, em que a prefeitura coloca placas, em que coloca que em caso de chuva não devem as pessoas ali permanecerem ou trafegarem com seus veículos. Se as pessoas percebem que está chovendo e elas insistem em trafegar por ali, elas também concorrem, e aí ainda assim a prefeitura não terá que ressarcir em nada. Então, o caminho é juntar provas, todos os meios de prova possível, e procurar o judiciário para que haja o devido ressarcimento. E o caso de perdas de aparelhos elétricos por causa de raios e descargas elétricas, o caminho é o mesmo? Pois é, aí existe um canal. A nossa, por exemplo, concessionária de energia aqui de Belo Horizonte é a CEMIG, né? Então, a CEMIG tem um canal próprio de atendimento ao consumidor, em que a pessoa comprovando essa descarga elétrica, e a CEMIG, ela tem esses registros lá, ela normalmente, a CEMIG, ela ou faz o reparo do bem elétrico danificado, ou ela faz a substituição desse bem através da indenização. Se, no caso, a concessionária de energia não fizer o ressarcimento, também aí o cidadão pode procurar ou o PROCON ou diretamente o judiciário para o ressarcimento do bem que foi danificado pela descarga elétrica. Casos de carros, veículos que são atingidos por árvores, especialmente dentro do estacionamento. Às vezes nem está na via pública, está dentro de um estacionamento. Quem responde pelo prejuízo, doutora? Também é diferente. Se está dentro de um imóvel, como você disse, um estacionamento privado, o dono desse imóvel vai ser obrigado a ressarcir. Então, essa pessoa deve procurar o dono do imóvel, porque se o imóvel for segurado, o seguro irá cobrir, né, o dano sofrido, mas se o seguro não cobrir ou se o dono resistir em fazer o pagamento, aí essa pessoa também pode procurar o judiciário, porque no caso, se o dano ocorreu dentro de um imóvel privado, o dono desse imóvel privado, ele é obrigado a ressarcir no caso de prejuízo sofrido aí. Por exemplo, imóvel por exemplo, supermercado que você deixou seu carro e esse estacionamento inundou completamente. Esse dono desse imóvel vai ser obrigado a ressarcir. Okay. Porque não existe isso, né? Da gente estacionar e falar que não, o dono do imóvel falar que não é responsável pelo veículo. Ok, bom saber dos nossos direitos, viu? Muito obrigado por ter participado conosco. Até a próxima.